Cenáculo da Fé Maranata, que o Senhor abençoe essa igreja, que Jesus fale com ela, e agradecemos a oportunidade, amém, de estarmos aqui, certificando isso, que a palavra dele não vai ser interferida por nenhum de nós, ou qualquer outra coisa que esteja lá fora, amém, Jesus? E somos gratos ao Senhor por esse ministério. Se levanta do banco, em nome de Jesus. Nós vamos levantar essa oração ao Senhor, mediante aquilo que Ele vai falar, e a gente sabe que a palavra, mesmo que ela seja pregada e falada com profundidade de verdade, ela só passa a ser interna, pessoal, no homem, se ele abrir seu coração. Amém? Essa palavra que cremos, ela foi escrita com o dedo de Deus, na tábua do nosso coração. Amém? Jesus diz que o Espírito na igreja é convencimento, é consciência, é convencimento. Nós temos que atingir esse propósito. Não há nada nele que ele tenha testemunhado, que ele tenha dito, que nós não temos aceitado. Não há nada. Fé é isso. Não há nada nele que pregue incerteza e desconfiança para mim. Ou incerteza. Porque tudo acerca dele, que eu já sei, que eu descobri, eu aceito e creio. E você sabe que as coisas na prática não são bem assim. Há complexidades aqui, né? Tá? Cada um no seu nível, cada um na sua realidade, e obviamente cada um no seu secreto. Mas Deus conhece o coração, Ele sabe quem é, quem não é, quem vem pela fé, quem não vem pela fé. Esse é o fator, nós não vamos conseguir mentir para Ele. Amém? Então este momento que nós estamos tendo aqui com Cristo e com a pregação, é a hora da cura. É a hora de dar baixa, né? Em tudo aquilo que te atrapalha com Ele, que te impede com Ele, todo tipo de obstáculo. Não importa o que seja dentro ou fora de você, mas que não te impeça. E a única pessoa capaz de fazer isso é você mesmo. De apresentar, jogar para fora, de lançar para fora e dizer: eu não quero mais isso. Amém? Porque se nós fôssemos hoje aqui fazer o levantamento de alguma coisa dele que nos atrapalha, de não estamos envolvidos nisso 100%, nós não vamos encontrar razões e motivos para isso, que nos impeça de ser dele totalmente. Então abre o teu coração, irmão. A palavra não é o homem, a palavra não é a igreja, a palavra é Ele, Cristo. Amém, Jesus? Faz barulho que o diabo não gosta, aí solta a espada com força e com fé. Com força e fé. Levanta essa espada para o céu. Senhor Jesus, obrigado, meu santo poderoso. Te pedimos, meu Senhor Jesus, tua graça. Te pedimos, meu santo, a dispensação do teu Espírito sobre nós, para que esta verdade, Senhor, seja escrita em nosso coração e confirmada na tábua da nossa alma. Manifesta, meu santo, o teu poder, tirando todo homem da prisão, da iniquidade, da corrupção, da mentira, da heresia, do orgulho, que pelo teu sangue a soberba e a dureza sejam aniquiladas e quebradas pelo teu poder. Jesus, revela a tua igreja, revela a tua obra, santifica, meu santo, a tua obra, para que ela esteja, meu Senhor, de pé, aprovada pelo Senhor, quando o Senhor se manifestar pela segunda vez, conformidade com a tua promessa, em conformidade, meu santo, com os teus anunciamentos. Oramos agora, clamamos agora em teu nome, Jesus, pela salvação daqueles que clamam comigo aqui, pela redenção da consciência e do coração daqueles que oram comigo aqui. Manifesta a tua graça, fixa a tua palavra, revela a tua fé, Jesus, pelo poder do teu sangue nós te pedimos, Senhor. Misericórdia, misericórdia, Jesus. Amém, Senhor. Levanta a tua mão para o céu e diga: Senhor Jesus, por intermédio desta palavra, a tua palavra, que vimos ser anunciada pela tua vida, que ouvimos da tua boca e testemunhamos e testificamos, é esta verdade, que a tua igreja, que o teu povo seja tratado em conformidade com a tua escritura. Em nome de Jesus, amém. Amém, Jesus. João 8. Enquanto os irmãos preparam o texto, pastor, eu vou aproveitar esse momento para me dirigir àqueles que estão à internet. Nós estamos, o presbítero já deu esse anunciamento a todos.
do que se trata esse domingo. Nós estamos ao vivo diretamente aqui da sede da Igreja Sinal Fé para as Nações em São Paulo, dia 11 de maio, amém, em transmissão ao vivo, diretamente aqui da sede em São Paulo, capital. Para quem não conhece a sede e a sua localização, amém, é importante dizer isso. E essa transmissão pela internet está ocorrendo por nossos canais. E horadaverdade.com como referência dessa transmissão, hora com H, ok? Para aqueles que também não conhecem. Que eu venho dizendo a vocês que é a referência, porque se as plataformas nos tiram de lá, nos arrancam de lá por essas políticas, o site está mais seguro de que nada disso vai acontecer. Até porque, tecnicamente, é o que teria que ser. Amém? Então, pastor, é muito importante fazer essa observação, para que se caso alguma coisa aconteça, já ouviu o presbítero falando isso de púlpito, as transmissões não serão comprometidas em razões das plataformas. Mas enquanto elas existirem e nos servirem, a gente vai usar para pronunciar Jesus. Amém? Então Deus abençoe todos aqueles que estão nos acompanhando. Queria, em nome desse ministério aqui, demonstrar a nossa alegria de saber que você está aqui, que com certeza todos aqueles que estão aqui em São Paulo, quem está pela internet, é resposta e trabalho das nossas orações. Amém? E da nossa pregação. Não tenha dúvida disso. Tá? Então eu tenho certeza que você está aqui hoje porque o Senhor preparou esse momento para a gente viver com Ele junto, tá? Os anunciamentos e os acontecimentos, obviamente, desse Jesus. Deus abençoe os amados, um abraço desse ministério a vocês que estão aí pela internet em nome de Jesus. Pastor, eu vou ler o texto, João capítulo 8, verso 36, adiante até o versículo 45. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto de meu pai, vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Então lhe responderam: nosso pai Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe eles: nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Replicou Jesus: se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Qual a razão porque não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, e vosso pai, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, o pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não credes. Amém, Jesus? Quem crê nesta palavra dá glória a Deus. Quem crê dá glória a Jesus. Deus abençoe os amados irmãos, pode se assentar. Vai ficar muito evidente aqui, em alguns pontos que o pastor eu vou tratar, porque o Senhor me deu essa palavra e não me deu tema, mas a palavra para mim trabalhar. E vai ficar muito evidente essa realidade que o Evangelho do Senhor mesmo nos dá, né? Desses impactos que o acontecimento da encarnação, que a visitação, né, do próprio Deus aqui nesse mundo não causou. E como que houve essas reações, né? Humanas, e que obviamente são vertentes de interesses, essas reações negativas, de rejeição, de oposição a Ele, dado a exatamente esses interesses que o pastor mencionei aqui, que não muda para nós aqui, essa realidade. Por quê? Porque existe uma exigência no evangelho que Cristo cumpriu, no que Ele revelou ser, existe uma exigência de participação para todos nós, que é a apropriação. É uma exigência ali, de que todos aqui que queiram se salvar por Ele, se encaixem nos termos e nas condições da participação. Realmente não é o meu objetivo com você aqui, mas é de interesse dessa pregação,
fazer essa menção. Que aí quando fica muito claro e evidente que essa doutrina já está definida para a obediência e ela é absoluta porque não discute termos, não discute condições. É daí que vem as insatisfações por meio daqueles que obviamente querem o controle. Tá? Você não viu em nenhum momento o Senhor ali, na esfera da sua missão pública e manifestação pública, ele discutir razões e condições. Você viu? Não. Ele não discutiu. Ele não debateu. Ele não fez política com essas condições. E detalhe, não perseguiu ninguém que rejeitou ou isso, ou fez oposição. Está muito claro para mim isso lá. Ele veio, se revelou, e o que disse está dito. A oportunidade foi aberta, a que Deus concedeu aos homens de se salvar, e agora cada um assuma a sua responsabilidade no que diz respeito ao quê? A esse chamado. Por quê? Porque esse ato de corresponder a Ele e ao que Ele fez é livre. É livre. Então nós estamos com esse canal aberto há mais de 2000 anos, certo? Se o cálculo não está muito exato, né? Mas é mais ou menos isso aí. Mais do que isso. E essa é a nossa realidade. Quando esse canal vai ser fechado, a gente não sabe quanto tempo ainda mais existe da parte de Deus para os homens se salvar, a gente não tem como dizer. Mas uma coisa eu sei, que a graça, que a misericórdia dele, é uma luz acesa aqui entre nós. E ilumina. E nós estamos mantidos por ela. E cada um no seu nível de aproveitamento. Obviamente aqueles que estão na sociedade, eles se isolam da luz, Cristo. Então muitas vezes quem se isola e se esconde, não é exposto. Geralmente aqueles que se prontificam em se aproximar mais de Cristo e da luz dele, são aqueles que mais sentem, que mais vivem esses impactos. Então geralmente é dentro da igreja aonde as reações de insatisfação e rejeição poderiam ficar mais claras para mim. Lá fora eu não preciso desse juízo, desse julgamento. Aqui dentro eu sei que isso acontece. Porque aqui é onde está a exposição dessas verdades. E é aqui onde acontecem esses impactos. E exatamente por causa dessa aproximação com Ele. E com a verdade dele. Só que é aí que está. Poderia ser, né, mais evidente. Esses pensamentos, essas intenções que estão no coração do homem mediante aquilo que eles escutam de Cristo e da verdade dele. Mas só que isso não fica tão claro, tão nítido muitas vezes. Por quê? Porque as pessoas se escondem atrás de uma aparência, atrás de alguma coisa que não é a verdade, que não é a sinceridade, que não é a clareza. E eu tenho para mim que esta vontade de querer que as coisas se resolvam com Deus e se consertem com Ele, tem que partir de nós, porque o que Ele tinha que fazer por nós, Ele já fez. Tem que partir, tem que ser pessoal, a iniciativa tem que ser pessoal. Até me fazem pergunta aí no seminário, mas será que Deus não pode fazer alguma coisa em pró isso do despertar, aquela coisa da palavra do despertar, né? Olha, a palavra tem que ser pregada, e alguém tem que pregar. Isso vem acontecendo aqui no nosso meio. Mais do que isso, eu não acredito que Deus vai fazer alguma coisa por nós, não. Porque tem coisas que estão muito próximas, estão muito claras de serem vistas, mas o homem, quando não quer ver, ele não quer ver. E eu entendo assim, que nos assuntos da fé, não existe, não há possibilidade, né, desta pessoa ser carregada por alguém. Ela vai precisar amar, ela vai precisar crer, ela vai precisar se dispor a tratar dos seus problemas, das suas realidades, inclusive das suas intimidades. Que aí vem a questão das intenções e do coração. E é fato, você pode estar dentro da igreja mais fiel a Cristo, aonde é pregado
a palavra dele, literalmente, se você não tiver essa disposição e esse posicionamento, de nada isso vai valer. Por que eu penso assim? Porque foi assim com ele. Muitos o rejeitaram, muitos se oporam, muitos que o seguiram o abandonaram, e no final da peregrinação dele, de missão, só ficaram ali 11, porque um ainda traiu. Entendeu? E o interessante disso tudo é que quem substituiu o traidor era alguém também que odiava cristão e perseguia cristão. Então assim, eu entendo que a gente não pode se colocar acima de Cristo, nem da realidade ministerial dele, porque nós somos um segmento disso. Nós somos a continuidade. Então existe um limite, certo? Nele. Deus opera até um certo ponto. No homem. Até um certo ponto. Porque ele não interfere em responsabilidades, não interfere em decisões. Os apelos são feitos, mas a decisão só cabe ao homem. Porque Deus não pode atrair ninguém debaixo de influência ou até mesmo de mentiras. Porque ele não mente. Amém? Então, pastor, eu queria que os irmãos entendessem que isso aqui, esse texto que a gente leu, é um momento de conflito com essas realidades que estão aqui no mundo até o dia de hoje, que o Senhor estava ali, desencadeando essas realidades, inclusive sistêmica, porque esses homens que estavam ali se opondo ao Senhor, eles representavam uma ordem, um sistema religioso e político da época, como é até o dia de hoje. E eu sempre falo para os irmãos, a gente não pode deixar de ter esse olhar e esse entendimento de como este mundo que Jesus desceu ali para nos servir, ele era controlado por essas forças, por essas instituições, até mesmo por essas entidades. A gente não pode ignorar isso aqui. Por quê? Porque ali nele, isso foi desencadeado, isso foi revelado, isso foi manifesto, estava encoberto e ficou claro. A luz desceu e as trevas foram identificadas. Então esse padrão segue para nós, né? De aviso, como também de critério. Porque nós estamos cercados das expectativas, né? Inclusive isso, os conflitos de rebelião, de rejeição e negação a Cristo chegaram para nós muitas vezes. E foi representado por pessoas aqui que a gente não esperava, não imaginava. Que a gente deixou de lado a questão pessoal e entendeu ali aquela manifestação como uma manifestação demoníaca. Inteiramente demoníaca, porque o diabo se caracterizando naquela pessoa e se manifestando nela exatamente por essa questão de comportamento e atitude. E eu sempre procurei exatamente me dedicar a lutar dentro desses conflitos, não demonizando tudo o que acontece dentro desse ministério, mas entendendo e compreendendo as particularidades, né? Como era a particularidade desses homens que estão aqui, a qual o Senhor se referiu, vós sois filhos do diabo. Porque o diabo ali representava também, além de uma personificação e um caráter, naqueles homens representava também uma entidade. Eu digo uma instituição de poder. Então é muito importante que nós aqui, nesse momento, amenizemos, para não dizer aqui, eliminar esses conflitos. Porque eu entendo que nós estamos em condição de colaboradores aqui da obra do Senhor e servos de Cristo. Então nós não podemos representar aqui, em hipótese nenhuma, esse constrangimento à obra do Senhor, para não dizer isso, essa afronta. Mas você precisa colaborar. Você precisa abrir teu coração. Você precisa expor isso. E não se convencer. Porque quando você aceita o erro, você está se condenando por isso. Amém? Então tem alguns pontos que o pastor vou falar aqui que vão deixar claro isso para nós. Quais são essas correntes que aprisionam o homem que ele precisa liberar? Que ele precisa se arrepender, se converter para Deus, quebrar de vez. E ele receber essa restauração e essa libertação, e obviamente pela vida expiatória do nosso Senhor. Bom, eu queria começar por esse primeiro ponto, porque Jesus ele fala da liberdade, né? Aí no versículo do capítulo 8, verso 32, o irmão vai retomar a leitura aqui. Vamos lá?
Inclusive o pastor não li, mas nós vamos ler esse texto. Vamos lá. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E no versículo 36 também. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vamos lá. De que liberdade o Senhor se referia, né? Ela era política, ela era social? Não. A liberdade que ele está se referindo a ela ali, que está nele, a autoridade, essa liberdade, ela é redentiva. E que liberdade redentiva, né? Que liberdade que é esta que está obtida através de Cristo, ou isso, de uma relação e de uma experiência com Ele? A restauração da consciência. O Senhor está falando de uma liberdade que Ele promove no homem, dele pensar e refletir sobre os assuntos de Deus com uma verdade definida. Deixa eu consertar uma coisa com você aqui. Jesus não falava a verdade. Ele é a verdade. Ele não falava a verdade. Ele é a própria verdade. Tem que ser porque Ele falou. E quem obedecer é porque ama. Quem obedecer prova amor. Obedeceu é porque ama. Amem-se em Jesus. Então nós precisamos chegar a essa comprovação. E eu tenho certeza que muitos de vocês que estão aqui, você não tem 100% de certeza que você chegou a esse testemunho de libertação. De não estar hoje debaixo de nenhum tipo de influência ou interferência de alguém como você. Eu me refiro família, me refiro sociedade, me refiro a mundo, a épocas. O materialismo é uma influência, é uma interferência. O liberalismo é uma influência e é uma interferência. A religião é uma interferência e uma influência filosófica que sempre está batendo na porta dessa igreja aqui, tentando arrastar a gente para o mundo e para longe de Cristo. Direto e reto a gente combate isso aqui e manda para o inferno isso para não deixar contaminar essa obra aqui, inclusive esse púlpito aqui, com esses idealismos. É um conflito constante. E que obviamente só vai ser representado, essa defesa ao Evangelho, por aqueles que têm a plena certeza e a confiança de Cristo. Em Cristo, né? Então eu queria fazer esse desafio aqui com você, de você já em prática apresentar isso. Existe esse alcance em você? Da verdade de Cristo no teu coração? De não só o conhecer, como também o viver? Ou você ainda vê complexidades de interferência e influência do que diz respeito a homens e tradições? Então, se você ainda vê, não seja mentiroso, você não pode testemunhar libertação. Ah, eu me libertei do vício. Ah, eu me libertei da prostituição. Ah, eu me libertei do adultério. Ele acha que libertação ou liberdade só se destina a pecados morais. Não, aqui também há consciência, há conceitos, há juízo, há julgamento. Aqui também, pô. A transformação atinge a área intelectual de um homem. Não só moral e espiritual, como também intelectual. Que história que é essa? Que libertação só consiste nisso, em hábitos e costumes. Como hoje mesmo eu ouvi uma frase lá de um assembleano lá, né? Que a primeira coisa que uma pessoa que se converte a Jesus, que ela tem que fazer, mudar a roupa. Tinha que botar um cara desse na cadeia e deixar ele apanhar pra caramba lá, para depois ver se ele aprende a não falar esse tipo de coisa para os outros. Sinceramente, eu vejo coisas acontecendo na igreja que eu não sei como que esse povo consegue ficar numa coisa tão ridícula, tão pobre, tão miserável. A primeira coisa que uma pessoa, na verdade, tem que fazer depois que se converteu é aprender a se vestir num mundo que nem esse. De um lado onde tem pessoas que não têm nem o que vestir e comer, e do outro lado aonde os homens
matam por poder. Você vai querer dizer que a primeira coisa que Jesus vai se preocupar é mudar o hábito de uma pessoa do que ela tem que se vestir? Você é um desgraçado. Você é um maldito. Entendeu? Ensinando isso para as pessoas. Ele faz um desfavor ao evangelho. Ele alimenta mais ainda essa revolta contra Deus do que os homens estão pregando lá fora. Então eu queria deixar claro isso, irmão. Bom, a liberdade atinge o homem por dentro. E esse testemunho tem que ser dado por nós. De que essa liberdade está sendo vivida por nós, porque nós temos uma mente e um pensamento voltado inteiramente para Cristo. E esses obstáculos humanos de época foram derrubados pelo seu poder. E não há mais nada que interfira ou que nos separe da verdade dele. Até que ponto a verdade dele atingiu o teu coração, o teu caráter, a tua realidade, a tua intimidade. 2 Coríntios 3, verso 1 ao 17, é um texto até comprido que o pastor, eu vou dar pouco sobre esse ponto que o pastor está tratando aqui. Mas eu peço aos irmãos que vocês prestem atenção. Porventura começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós, ou de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus, não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, e o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado nesta parte, não foi glorificado por causa desta excelente glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório, mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Amém? Então note você aí que a liberdade, ela não é natural. A liberdade é redentiva, promovida por Deus. Você vê que Paulo está deixando claro. Teologia não é uma coisa natural. Eu digo naturalista. Teologia é revelação. É encarnação, é personificação de Deus. Então Paulo está entrando exatamente neste mérito de dar à fé uma personalidade humana. Olha o que Jesus fala aqui no versículo 40, né? Vocês me procuram me matar. A mim, que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus, que Abraão não procedeu. Ou seja, a verdade que Jesus representava ser literalmente e que procede de Deus, Abraão não viveu, não respeitou como ele. Então Jesus estava assumindo o que é ali, sem a própria verdade, e mostrando a contradição daqueles homens de querer ter Abraão por personalidade ou referência de fé. Então aquele véu que Jesus rasgou, você está querendo colocar ele sobre a tua cabeça de novo. Se a gente voltar a falar de Moisés aqui, sem Jesus permitir, nós estamos querendo hastear de novo esse véu sobre a cabeça dele e fazer com que ele realmente seja a face de Deus. Senhores, homem nenhum é a face de Deus.
Homem nenhum representa qualquer assunto de Deus. Cristianismo não é uma referência. Cristianismo é uma tragédia. A solução é essa: que a luz volte a brilhar e ela seja Cristo. Então, dar uma personalidade humana para a fé é uma burrice, é uma idiotice. O Senhor está tentando dizer para esses homens. É o que vocês fazem, realmente com intenção. Então, a liberdade ali, ela assume esse conceito, essa tradução em Cristo, não só de poder conhecer a verdade por Ele, como também gerar a capacidade de corresponder a Ele, de um viver por Ele. Ali em João 8:34, o Senhor fala assim, né? Então replicou-lhe Jesus: em verdade, verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O que é a escravidão ali? No contexto do que o Senhor está tratando, a escravidão ali representa a ausência de Cristo no homem. A incapacidade ali, no homem, representa a ausência dele. Então a escravidão, ela continua e persiste na medida em que o homem vive a intuição, vive o instinto, vive a personalidade própria ou de alguém. Na medida em que o homem é livre para viver como ele quer e pensa, ele é escravo. Segundo o meu Senhor aqui, a liberdade é o contrário. A partir do momento em que o homem é de Cristo e vive por Cristo, a liberdade se cumpriu. Ou seja, ele foi liberto. Que até existe um texto lá em Romanos, lá que Paulo fala daqueles que estão inclinados à carne e não podem agradar a Deus, mas aqueles que estão inclinados ao Espírito, estes sim agradam a Deus. O que ele quer dizer? A intuição. Quando o homem assume o governo da sua própria vida, ele dá total testemunho de que ele ainda é um escravo. Por quê? Porque ele foi condicionado e trabalhado para ser isso por alguém, que é uma coisa que vai passando de pai para filho, é a herança maldita aqui nessa terra, que impede exatamente de dar a Cristo esse espaço no homem, dele exercer reino e autoridade de governo sobre o homem, se ele tiver esse tipo de pensamento, de querer realizar os seus sonhos, de querer atingir as suas próprias vontades, de exercer o seu próprio juízo, a sua razão, de ter a sua própria opinião, ótimo. Mas aqui no Evangelho, quem vive por si mesmo, ou pelo homem, é escravo. É escravo. Você deixou de fumar, deixou de beber, deixou de se prostituir, você arrumou sua vida, pagou suas contas, não deve mais nada para ninguém, está tirando fogos de artifício para o alto e comemorando essa conquista. Eu estou querendo dizer para você que isso não é possível, não é só moral, é intelectual e espiritual. Essa redenção atinge o homem internamente em todos os seus aspectos, não só de vida, como também de pensamento. E que adianta aos amados irmãos, que se nós provássemos que Jesus é só homem, nós teríamos cometido um erro sério de obedecer a Ele. Sério! Se Ele for só homem, é burrice e idiotice colocá-lo como referência das nossas orientações de fé. Mas porque Ele provou, como nos convence, de que antes de homem, Ele é Deus, nós temos razões suficientes para catar tudo o que Ele fala e colocá-lo acima da nossa própria vontade ou opinião. Por isso o entendimento é esse, de que obedecer a Ele é obedecer a Deus e não o homem. Antes de tudo, o próprio Deus.
Que até Jesus direciona essa crítica, né? Vocês falam que o vosso pai é Abraão e nem a ele vocês obedecem. Porque vocês não conseguem nem fazer o que ele fez. Quanto mais ainda dizer que vocês creem em Deus. Porque se vocês crescem em Deus, vocês iam fazer o que eu mando. Porque tudo aquilo que Jesus estava pregando ali era escritura. De tamanha era a contradição nesses homens. Então nós precisamos pregar e testemunhar uma consciência livre e cristã. Nós precisamos testemunhar essa libertação de prisões, de conceitos e pensamentos elaborados com intenções políticas, religiosas e até mesmo anticristãs. Que a igreja está cheia disso. Que a igreja está contaminada por isso. Ao ponto de alguns casos aí eu olhar e falar, não tem nem restauração mais. De tão profundo que é a intenção com aquilo. De trabalhar a mentira, de tornar a mentira uma verdade, essa inversão. E nós estamos lutando contra isso aqui, irmão. E nós estamos dedicados a fazer aquilo que Jesus quer. E mostrar essa libertação, apregoar essa liberdade que foi revelada e conhecida em Cristo. Que se trata de uma filiação com Ele. Não com outro homem. Não com genealogias. Não com hereditariedades. Não com segmentos. Mas com Ele. Com Ele você pode hoje testemunhar essa liberdade, porque você está dentro de uma igreja onde a palavra é pregada, sem nenhuma tradição e influência. Nós temos condições aqui de testemunhar isso. Por eles não, mas individualmente sim. Por isso que está sendo dito e falado hoje aqui é importante para a compreensão dessa igreja. Segundo ponto, texto de João 8, verso 43 ao 45, vamos ler. Por que não entendeis a minha linguagem? Por que não poderdes ouvir a minha palavra? Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Amém? Entrando um pouco nessa questão do que o Senhor aponta nesses homens em relação à palavra dele, a rejeição. Olha, veja bem você que Jesus deixa claro aí que a rejeição que estavam naqueles homens, que é meio padrão, tá? Ela era racional e voluntária. Eu quero dizer que eles não estavam possuídos por entidades para agirem daquela maneira. Eles estavam intencionalmente agindo daquela forma. Não estavam fora de si. Por isso razão. E voluntário, porque estavam intencionalmente se comportando daquela forma. Então, rejeição aqui para o Senhor, essa atitude de querer justificar escolhas erradas, resistir à verdade dele, para o Senhor, a razão ali naqueles homens está assumindo uma posição de exercer a dureza. Ao mesmo tempo que rejeita a verdade, assume a dureza. O que seria essa realidade aqui para nós, aqui, para ser bem prático? Irmãos, quando a gente ouve a palavra e se dedica a entender e compreender quem é Jesus, a gente não faz isso com lógica. A razão participa, mas não a lógica. Quando o pastor fala de lógica, eu quero dizer o seguinte: olha, que se você for transferir tudo aquilo que Jesus pregou, com essa razão, com esse conceito, do que te beneficia e te ajuda para você viver agora esse mundo, você vai chegar na conclusão que não tem lógica. Tem lógica você, depois de uma vida dura, difícil, você ouvir dele que para se salvar por ele você tem que pegar a cruz dele e seguir? Tem lógica isso?
você assumir uma outra vida de sofrimento, sendo que esta daqui eu já não estou suportando, já não estou aguentando? Tem alguma lógica? Não tem lógica. O que eu quero dizer com isso? Que nós obedecemos e nos sacrificamos pelo que Ele pede, por uma questão de fé e amor, não de lógica. O Evangelho não foi revelado por Deus, eu já digo sempre isso aqui, para ser vivido por um idealista. Se você for um idealista, você não vai amar esse Jesus. Porque você está sempre à procura de se autopromover. Então, se você realmente ficar ali dedicado em conhecer esse Jesus na intenção de que ele seja uma emancipação a você de vida, não tem lógica. Tem outros meios de promoção melhores do que a cruz, você não tenha dúvida disso. Ali o Evangelho só vai ser obedecido por quem ama esse Jesus, e só vai haver sacrifício e renúncia por quem realmente crê nele. Então é isso que Jesus está identificando nesses homens. A razão ali é um exercício de uma vontade endurecida, de uma certa soberba, ego, orgulho intuitivo. Aqueles homens não tinham elemento no caráter, nem na moral, nem na espiritualidade. Eles não tinham elementos nenhum ali para se render a Jesus e ver alguma coisa por ele, porque eles eram inteiramente políticos, inteiramente, extremamente materialistas. A intenção deles só girava em torno disso, da época, do mundo e da posição deles em relação àquela sociedade, àquele sistema. Então a gente não prega o Evangelho para ser uma lógica, a gente não prega o Evangelho para ser um atrativo de soluções de vida e soluções rápidas de problema. O chamado é especial, o chamado ele é particularmente seletivo. Porque só cabe esse Evangelho no coração daquele que quer amar e crer nesse Jesus. E por isso a renúncia e por isso o sacrifício. Amém? Ok. Texto de João 3,19. Vamos lá. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Entendeu? E qual é a realidade aí? Da luz, do conflito da luz que estava em Cristo e das trevas que estavam aqui nesse mundo. Porque Jesus não tem encaixe aqui nesse sistema, ele não se adapta, ele não se encaixa. A ciência é diferente, a ciência é oposta, ela é inversa. O que o homem quer não é o que Deus quer. O que está no pensamento dos homens não é o que está no pensamento de Deus. Eu falei, olha o impacto da encarnação de Jesus na sociedade e no mundo da época. Olha o impacto que deu lá, que não é diferente quando a gente prega aqui, pô. Então Jesus está pregando ali, está falando ali, eu estou querendo entender essa palavra dele com lógica. Esquece. Eu estou querendo entender, compreender aonde tudo isso que ele está falando aí vai se encaixar na minha promoção e na minha emancipação. Esquece. Evangelho não tem espaço para idealista. Não tem espaço dentro do coração de ninguém que quer a sua própria glória, a sua própria exaltação. Então a rejeição aqui, a rejeição do que diz respeito a Cristo e a palavra dele, ela se alicerça muito mais do que um afastamento com Deus, dos interesses sobre a fé, dos interesses de uma salvação por ele. Se alicerça na questão da insatisfação e do desacordo. Ô meu amigo, Jesus não vai discutir com você os termos. Ele não é uma coisa que tem que se encaixar na tua vida. Você tem que parar de pensar assim. Ele é a pedra
E você e eu somos aqueles que vão ser despedaçados nela, caramba. Se não me engano, está lá em Lucas capítulo 21. Ali por perto. Não é uma coisa que vai se encaixar. Né? O cara vai lá na igreja, lá, senta no banco, e ele quer ouvir uma palavra que esteja de acordo e que esteja adaptada naquilo que ele está precisando naquele momento. Você está querendo um profissional. Procure um. Você não está à procura de Deus e de uma aproximação com Ele. Você precisa de um profissional. Agora, o dia que for a busca pelo verdadeiro Deus, então você vai ter que se apropriar os termos e as condições. E lembrar sempre que aí dentro de você, Ele tem que reinar. Amém? Texto de 2 Coríntios 4:4. Desculpa. Marcos 6, verso 52. Aí você, quando vi nós estamos vendo textos aqui da dureza de coração a partir de agora, acho que eu vou ler, né? E a dureza de coração aí, ela representa exatamente isso. Tá? Não aquela questão do orgulho do homem, né? Como o pastor mesmo, posso também mencionar, não tem problema nenhum. Mas o fato da razão querer se emancipar sobre a fé. E geralmente quem quer ter razão, quando Deus fala, esquece. Esquece, porque a fé está acima da razão. Vamos lá. Pois não tinham compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Marcos 8, 17 ao 18, aí são ocorrências que isso aconteceu por inúmeras vezes, obviamente, na aparição do nosso Senhor, ali em público, e esses impactos, e essas reações dos homens, na medida em que ele desvendava e, obviamente, revelava a verdade definitiva. Vamos lá. E Jesus, conhecendo isto, disse-lhes: para que arrazoais que não tendes pão? Não considerastes, nem compreendestes ainda? Tende ainda o vosso coração endurecido? Tendo olhos não vedes? E tendo ouvidos não ouvis? E não vos lembrais, quando partiu os 5 pães entre os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? Disseram-lhe: 12. Amém? E como perceberam, isso aconteceu até mesmo entre aqueles que estavam sendo discipulados. O fato de querer dar opinião e ter a razão sobre a fé. Olha, Deus está ali em pessoa falando, você quer aconselhar Ele. Você quer ajudar a administrar uma coisa que só cabe a Ele e a autoridade dEle? Ele não vai dividir glória com o homem. Evangelho aqui para nós é isso. Não cabe opinião na fé. Não cabe opinião. A razão participa, mas ela não opina. Ela não julga. Ela só decide. O julgamento e o juízo sai dele. Os preceitos, né, a normativa da fé sai dele. Só cabe ao homem a decisão, como a contemplação. Dar opinião à fé. Querer exercer a razão sobre a fé, isso é uma falha, é um erro, para não dizer é uma iniquidade, né? Querer exercer a própria vontade sobre a fé é uma fatalidade. É uma destruição, aqui é uma condenação. A dureza de coração não é só uma insistência de posicionamento. Tá? É isso aqui. É uma exaltação do homem sobre aquilo que Deus determinou. É uma espécie de controle sobre a verdade dele que ele revelou. Romanos 1, verso 22, 21, 22, depois os demais eu cito. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Entendeu? Racional e voluntário. Intuitiva. A razão a serviço da vontade endurecida. Que é uma moldura que está ali.
naqueles homens e que persiste para os nossos dias. Então, a rejeição desses homens em relação a Cristo e a palavra dele, ela tem um caráter. Querer discutir e debater os termos e as condições com aquele que, na verdade, tem autoridade total, tanto para salvar como para condenar. Em juízo, o réu não fala. Em juízo, o réu só escuta quais são os conselhos. Ou isso, ele só vai ouvir a condenação. Então aqui a questão é mais ou menos essa. Se você não quer ser condenado em juízo, escuta o conselho. Mas querer se exaltar aqui, para querer dar opinião e a ideia sobre um decreto divino, você está cometendo o mesmo erro. Quando o chamado é fé, não queira exercer a própria vontade. Quando o chamado é evangelho, não queira exercer a própria vontade. Exerceu a própria vontade e você se endureceu. E ali já é rebeldia e rebelião contra Cristo. Aí vem um terceiro ponto aqui, que Jesus aponta lá também, dentro daqueles homens, que é o fator exatamente da resistência deles, ao mesmo tempo da incapacidade deles entender a verdade dele. João 8,43. Vamos lá. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Amém? Que aqui no texto de João 8, Jesus deixa claro que é porque a palavra não cabia neles, né? E lá em Mateus 13, verso 13 ao 15, Jesus cita novamente ali uma outra ocorrência, essa eu sempre cito, para esses momentos aqui, do que diz respeito à ignorância, porque é um texto bem apropriado para essa questão. Nós vamos ler o texto que a igreja vai lembrar. Mateus 13, verso 13 ao 15. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Amém? O que o Senhor está deixando claro aí? Que a incapacidade deles de entender a verdade dele, a pregação dele, ela não era intelectual. Era pecaminosa, imoral e inculpável. Desculpa, culpável. Era pecaminosa, imoral e culpável. Culpável por quê? Porque eles são responsáveis. Explica aí, pastor. Ignorância na teologia, ela não é um defeito que nasce com o homem, né? A ignorância na teologia é uma deformidade de caráter, de competência de caráter, não de nascimento, não genético. Ok? Quando a gente fala sobre a salvação, pessoas que são especiais, que não têm condição intelectual para entender e compreender o evangelho, o entendimento ali em Cristo, como as crianças, que eles estão salvos. Deus não requer confissão de fé de nenhum incapaz intelectual. É fato. Só que não é o caso desses caras. Eles não tinham uma incapacidade intelectual. Eles tinham um comportamento pecaminoso e imoral. Eles não estavam entendendo a palavra ali, não porque ela era difícil de entender, mas porque eles estavam fechados demais com a opinião, com a ideia. E Jesus está deixando claro isso lá. Até os discípulos até pensaram, né? Não, eles não estão entendendo porque o Senhor fala por parábolas. Jesus deixou claro o quê? Pelo contrário, as parábolas, elas existem para eles entenderem porque elas têm uso de comparação. Eles não estão entendendo porque eles não querem entender. Porque eles estão fechados com a ideia, com a tradição, com os interesses. Eles não querem entender. É descaso. E é culpável por quê? Porque vão ser responsabilizados e vão ser penalizados.
no juízo que Deus estabeleceu. Essa parte aqui também interessa deixar a igreja, né, essa evidência, porque muitas vezes você que está aí no banco, me ouvindo aqui de púlpito, você pensa dessa maneira. Tem coisas que ele fala lá, talvez, né, que ele diz lá, e eu não compreendo. Talvez você de mim não vá compreender, mas na leitura, na busca e na oração você vai. Eu não sou a própria verdade. A verdade é Cristo. Então, se não for aqui comigo agora de púlpito, vai ser amanhã em oração e leitura e revisando tudo que eu te preguei aqui. Então, a questão da incompreensão ali, né? Ela não é, o fator ali não é o uso da linguagem, né? O fator da linguagem do Senhor ser difícil demais, codificada demais, não. É porque o que ele estava falando não cabia naqueles homens. Não tinha espaço, não tinha coração para aquilo. Por isso que a ignorância aqui, ela é uma questão de caráter. O ignorante aqui na teologia é aquele que não quer a verdade. Que ele aceitou a mentira e tornou a mentira para ele a verdade que ele vai obedecer. Aí vem textos como 2 Coríntios 4:4, 2 Pedro 3:5, que falam exatamente dessa incapacidade, desse obstáculo que é a dureza do coração e o quanto isso representa no Evangelho uma responsabilidade de culpa, como também isso, certa iniquidade. Então eu queria que a igreja abrisse o texto de Mateus 11:25, pastor. Vamos lá. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios entendidos e as revelaste aos pequeninos. Amém? Aquilo que eu falei ali atrás. Se é dele e vem dele, eu não vou receber isso com lógica. E nem com ideia e nem com opinião. Eu vou acatar isso e abraçar isso, até mesmo aquelas partes que eu não entendo e não compreendo sobre Deus. Que ele não quis explicar. Que ele não quis dizer. Que estão ocultas. Que há coisas sobre Deus que a gente não sabe, que Jesus não pregou e não falou. Mas o que ele falou para mim é suficiente para me converter e me tornar um crente. É assim que eu tenho que pensar. Então, veja só você, né? Até o limite da razão, até onde a razão vai na fé. Você pode conhecer e deve compreender cada parte desse Jesus. Mas você não pode exercer vontade quando tiver a conclusão. Porque a decisão vem dele, da verdade que tem que ser obedecida, não de você. Ponto. Exerça a voluntariedade, mas não queira exercer a razão. Quando a verdade e a vontade dele ficar estabelecida, na tua compreensão, na tua experiência. Que eu falei aqui há alguns tempos atrás da pregação. Não queira entender as coisas com a lógica, mas com amor, com coração, com crença, com confiança, com certeza, com sujeição a Cristo que te amou e morreu por você. Ele tem o mérito de ser amado assim e ser servido assim, até mesmo entre as partes dele que eu não conheço, não sei e não vi. A fé é isso aqui. Eu não precisava estar lá atrás quando ele veio ao mundo, porque eu amo ele daqui. E creio nele, daqui. Porque esses acontecimentos chegaram para mim. E fazem parte da minha vida hoje. Como disse o Senhor, né? Bem-aventurados são aqueles que creram e não viram. Você entendeu? Então eu não precisava estar lá para crer. Eu já creio daqui, já amo esse Jesus daqui, mesmo não estado lá, no testemunho daqueles homens, na aparição dele. Por quê? Porque Deus testifica o seu amor, como a sua palavra na vida do seu filho. Nós sentimos isso daqui,
nós cremos daqui, é aqui que está a dispensação, é aqui que está a graça, é aqui que está o poder dele sobre aquele que crê. Sobre aquele que crê. Deus confiou o convencimento da sabedoria de Cristo como a sua ciência entre aqueles que se sujeitam, entre aqueles que se derramam, entre aqueles que abrem o seu coração e sentem o seu amor. Já para aqueles que querem ser ignorantes, donos de si mesmo, donos da razão, que querem viver uma opinião, eles não têm participação nenhuma na compreensão e no entendimento da palavra de Deus. Estão fechados e a graça não chega. Estão cortados do privilégio da graça. E eles não vão entender, em detalhe. E Jesus não vai fazer esforço para fazê-los compreender. Não vai correr atrás deles para querer exatamente se esforçar a fazê-los entender melhor. Ele não fez isso lá atrás. O que eu quero dizer, ele não exerceu o doutorado, ele não foi pastor, professor, não exerceu o doutorado, e deixou uma coisa clara para mim lá. O que ele disse está dito. E quem for viver por ele, vai viver desse pão. E vai comer dessas migalhas que caem da mesa, quando ele der. Os que estão abaixo da mesa estão em sujeição. Quem está na mesa é quem reina, é quem governa ali no messianismo de Jesus. As informações vêm dele, são colhidas nele, são divididas e compartilhadas por ele, para aqueles que se interessam. As pérolas desse reino, desse evangelho, são confiadas para aqueles que se interessam em aprender, em entender, em compreender, porque o Senhor está deixando claro aqui: quem buscar vai ter, quem buscar vai receber. Mas a incapacidade de entendimento e compreensão da palavra dele se volta exatamente por isso. Se volta para aqueles, e nisso, que querem exercer a vontade quando o assunto é fé, que querem a opinião e a palavra final da fé, quando a autoridade é ele. Dá uma salva de palmas para o teu Senhor. João 7,17. Agora eu vou ler os que tem aqui. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. O que ele quis dizer aí? Que ali a verdade, ela não é um conceito, a verdade ali é uma matéria. É a vida dele, é o corpo dele desvendando o quê? Os assuntos concernentes desse Deus e do seu reino, que o mundo nunca ouviu. Que há versículos que os discípulos testemunham, que as pessoas indagavam da onde ele trouxe essa doutrina, de onde vem essa doutrina, porque estava muito claro ali, que a sociedade da época ouvia ele falar e não identificava aquela doutrina no sistema educacional e religioso também, que era inteiramente de autoria dele, veio com ele, a verdade ali é ele, entendeu? Agora, qual é o interesse aqui? De que esta autoridade de pensamento e de consciência, ela exerça a autoridade de uma maneira livre, harmoniosa dentro de nós. Então esses obstáculos precisam ser quebrados. Eles precisam ser arrancados dentro de nós. Porque como se o Senhor dissesse para aqueles homens lá: vocês têm opinião demais e razão demais quando não têm autoridade para falar desse assunto ou desse tema chamado fé. Vocês têm razão e opinião demais quando a exigência é essa: quem tem ouvidos ouça. Quem tem ouvidos ouça. E ouça aquele que tem autoridade. Porque aqui na perspectiva messiânica de Jesus, o pastor tem autoridade sobre a ovelha.
O pastor ali exerce autoridade sobre a ovelha. E o que ele manda, a ovelha faz. Só que interessante. A autoridade daquele pastor, de João 10, não está sobre sociedade, não está sobre Estado, não está sobre o público comum. A autoridade só está presente aonde tem discipulado, aonde tem disposição. Que é onde a gente, na verdade, esperava, né? Dentro da igreja. Mas nem aqui. Mas nem aqui. Direto e reto aqui tem gente querendo ter razão sobre a fé. Direto e reto tem gente querendo dar opinião aqui sobre a fé. E não pode. Está aí. A verdade inicial e final ali é Ele. A última palavra quem dá é Ele. Não é o homem, não é a vontade. Não exerça a vontade quando o assunto é fé. Quando a conclusão for dada. Quando o apelo for feito. Quando o conhecimento for atingido. Não queira exercer a vontade sobre aquilo que Deus definiu por assunto de fé. A gente consegue eliminar isso, pastor? Eu entendo que 100% não. Mas quando aparece alguma ponta do nosso eu no que diz respeito ao chamado de Cristo, a gente tem que disciplinar isso em oração, em clamor e jejum e consagração. Abaixa a moral aí, abaixa aí a crina, se humilha, se sujeita, porque ele sempre vai ser melhor do que nós. João 5,40. Ninguém vai tomar o espaço ou o lugar dele. E não quereis vir a mim para terdes vida. João 5,40. Lê para mim de novo, filho, faz favor. E não quereis vir a mim para terdes vida. É isso aí. A verdade ali é vida. Mas não é vida terrena. É a experiência com a vida dele. A verdade ali sai da vida dele e chega a nós como matéria de fé e carne, né? A sua humanidade. Jesus fala isso lá em João 6. Que ele é o pão. Ele é o cálice, ou seja, ele é o símbolo da incorporação dessa igreja aqui. Entendeu? A verdade ali é a vida dele. E a aproximação com a verdade de Deus é filiação por Ele. É unidade com Ele. Então, para acontecer essa unidade e essa união com Cristo, esses rompimentos precisam existir. Essas quebras de obstáculos precisam ser testemunhadas. E o coração e a mente do homem tem que estar livre para receber esse Jesus. Para conhecer esse Jesus, para viver essa verdade. Tem que estar livre. Tem que estar purificado. Né? Tem que estar desimpedido. Porque se houver impedimentos, não vai funcionar. Jesus pode descer aqui em pessoa aqui. Vai acontecer a mesma ocorrência. Você vai rejeitar. Você vai se trancar. E vai fingir que você não entendeu. Aí 1 Coríntios 1, 27. Que eu entendo aqui que a incapacidade de compreensão ali é um fingimento, é uma falsidade, por isso não é intelectual, é pecaminosa, imoral e culpável, inclusive. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Entendeu? Que se eu fosse pegar esse texto e entender ele em cima do Bolsonaro, o sentido seria outro. Né? Paulo estava querendo falar realmente de uma situação literal. Ali, no Bolsonaro e alguns políticos, é literal essa descrição aí. Mas quando Paulo está falando agora, né, sem o pastor fazer brincadeira aqui, dessa questão de Deus escolher, né, as coisas fracas. Vamos ler o texto, os irmãos vão. Agora o pastor vou consertar o que eu falei. Não sei nem porque eu falei do Bolsonaro, né? É que nós estamos muito envolvidos com esses assuntos. Para quem não sabe, usaram esse texto para querer fazer uma homenagem a ele, e ficou tão ridículo que a interpretação ali foi literal para ele, né? Mas vamos lá. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Amém? Ou seja,
que Deus, ele se manifesta, ele se revela entre aqueles que não são politicamente corretos. Ele se manifesta e se revela entre aqueles que têm total desimpedimento político, cultural. Ele se manifesta e se revela entre aqueles que não querem ser intelectuais, que não querem a autoafirmação do espírito, da razão, porque se sujeitam, porque se humilham, porque sabem que a mente ali é Cristo, não é um homem. A fraqueza aí, a loucura aí representa o que? A humilhação, a renúncia, a humildade de reconhecer o erro, como também a verdade. Você entendeu? Então diremos assim, que Jesus nunca quis formar intelectuais, de forma nenhuma. Intelectuais querem a razão, ele quer discípulo. Porque a ovelha aqui tem que aprender a obedecer o pastor e confiar nele. Como hoje mesmo em seminário aqui eu dizia aos irmãos, se você pega um plano intelectual de alguém para aplicar ali de uma maneira profissional, criteriosa, por mais que esse profissional ele seja uma pessoa exemplar, técnica, você nunca vai conseguir ter 100% de certeza que aquilo vai dar certo. É que nem avião, que é uma coisa espetacular quando ele sobe. Quem criou isso é muito inteligente. Só que quem criou não colocou na cláusula, hein? Avião nunca vai cair. Olha, eu estou criando uma coisa que ela nunca vai dar errado. Nada que o homem cria, ele pode ter 100% de certeza que não vai ter complicações e erros. Por quê? Porque intuição é isso, o homem é limitado. Agora, tudo que se refere a Cristo e aquilo que ele falou de si mesmo, nós não temos 100%, nós temos 110% de certeza que vai dar certo. Por quê? Porque ali Deus não falha, ali Deus não erra, ali ele não é equívoco como o homem, porque ele não tem limites. Não há limites, ele fura barreiras e limites. Essa é a realidade. Então a sabedoria de Deus não é a sabedoria dos homens. A sabedoria dele não é humana. É superior à dos homens. Por isso nos respaldamos a obedecer tudo o que ele fala, porque ele é isento de erros. Para a ignorância, ela se volta a essa questão de acreditar, e não é ingênua. Por isso é racional e voluntária. Ela não é ingênua não, mas ela acredita. Acredita que o homem possa ser perfeito nas coisas que ele exerce. E não é. Há uma incapacidade nele. E certo. Agora, voltando para essa questão, né? Então, Jesus não quer que eu seja inteligente, não. Ele quer que você seja sujeito. Porque na fé a inteligência é ele, não é você. A moral é ele, não somos nós. Ele quer que você esteja em sujeição. E confie nele. Porque ele é o pastor. A ovelha vem atrás. Você entendeu? Nós temos certeza porque ele falou. Mas nós não queremos seu olhar aqui. Você quer seu olhar, irmão? Você quer seu olhar? O olhar da situação, o olhar do futuro. Você tem capacidade para exercer esse julgamento, esse juízo? Não seja louco, não seja insano. Você quer seu olhar? Eu não quero seu olhar de ninguém. Muito mais para mim. Tem tanta coisa na minha vida lá atrás que eu pensei que ia ser de um jeito e foi de outro. Tem coisa na minha vida que eu errei, que eu consertaria, daria de tudo para consertar agora, mas não dá mais. Por isso redenção, eu posso buscar o perdão daquilo. Eu posso buscar até a avaliação da minha estupidez e da minha burrice, mas tem certas coisas que ficam lá atrás que eu não consigo mais resgatar. Vida é assim, ela passa. Você entendeu? Então você acha que eu vou querer seu olhar
da situação agora, como também do futuro, do que diz respeito à humanidade, sociedade, vida pessoal. Eu quero o olhar dele, a inteligência dele, a sabedoria dele, a palavra dele, porque ali eu me salvo. Aqui, no homem, eu me condeno. Aqui está a minha destruição. Quando eu passar a viver pela mente de alguém ou pela minha própria mente, é fato, eu vou encontrar contradições. E em algumas contradições o homem se condena. Ele se destrói. Entendeu? É que nem a religião, que ela foi forjada no pensamento de alguém. Qual a certeza que aquela pessoa pode ter no espiritismo que reencarnação existe? Nenhuma! Nenhuma! Mas ele acredita mesmo assim. E ele pode acreditar. Mas está respaldado na experiência e no pensamento de alguém como ele, que também erra, que também falha, que também mente, que também tem enganos, que muitas coisas que falam sobre ele não são verdades. E quantos que não estão na religião que não são assim? Agora com Jesus é diferente. Ele é isento de erros. A impecabilidade ali existe. A plenitude ali existe, a perfeição ali existe, mas por que vocês ainda detêm essa verdade, resistem esta verdade? Porque vocês não estão entendendo a minha linguagem, o meu conteúdo? Não. Porque nós temos opinião demais para aceitar o que você está falando. Por isso, eles preferiram continuar sendo filho de Abraão e não filho da promessa. Dá uma salva de palmas para Jesus. Agora, texto de João 9,41. Eu vou entrar bem rápido aqui nesse detalhe para não tomar o tempo do culto. Quando o Senhor ele entra na questão aí do vós sois do diabo, aí é um encerramento total, né? Da avaliação que o Senhor tinha sobre aqueles homens lá e denuncia diretamente eles e impõe responsabilidade moral e espiritual do que eles estavam representando ali. A igreja entende assim? Vós sois do diabo. Você imagina Deus falar isso para você? Ah? Como falou para Pedro, né? Você é uma pedra de tropeço. Como quer dizer, o diabo te colocou na minha frente. Olha como que ele recebeu essa informação. Porque vindo de Deus, não é um falso julgamento. É a realidade. Você tem que entender aqui que quando Jesus ele denomina aqueles homens como sendo filhos do diabo ou obras de Satanás, aquilo ali é uma definição absoluta do que eles eram na personalidade e no caráter. Que esse julgamento tem autoridade de Deus. Autoridade de Deus, não um falso juízo. E detalhe, essa imposição de responsabilidade moral e espiritual que o Senhor dá a esses homens, fica claro aqui, que o Senhor não trata eles como vítimas. Aí eu agora quero ficar um pouquinho nesse ponto com você. Não tratou nenhum daqueles ignorantes, nenhuma daquelas oposições, nenhuma daquelas rejeições como fatores políticos, sociais ou isso, como vítimas, mas como todos eles, pessoas responsáveis. Não tem vítima, só tem culpado. Aquele cara não sai daquela situação ali porque ele não teve oportunidade. Ele não sai daquela situação ali porque não colaboraram e não ajudaram. O que você está querendo dizer para mim? Que se sensibilizando por essas pessoas, você é cristão? Nunca. Você nunca viu Jesus da cesta básica para falar uma coisa dessa. Quanto mais isso, assessoria pedagógica e psicológica para quem rejeitou ele e ficou no caminho dele para atormentar ele. Você não vê Jesus dando esse tipo de assistência. Você vai querer dar? O problema é teu, seja profissional. Agora dizer que você está exercendo missão cristã, você nunca vai conseguir provar para mim e fundamentar isso. Ele responsabiliza moralmente e espiritualmente esses homens e deixa claro que todos eles naquela condição, representando rejeição, oposição, representando essa incredulidade, todos eles não eram vítimas, eles eram culpados. Aqui só tem culpado, não tem vítima.
Se todos nós entendêssemos isso, muita coisa podia mudar no nosso meio. Mas a gente sempre quer aquela posição da vítima, né? A gente sempre quer aquela posição do desgraçado sem causa. Ou que o pastor eu falei lá da questão de justificar os erros, de justificar culpa. Nós já somos culpados. A absolvição depende disso. De que não seja mais a mentira, seja a verdade. E a verdade dele. Vamos lá. Disse-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas agora, como dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Ou seja, vocês são responsáveis. Se não houvesse, né, a dispensação e a encarnação do Filho de Deus aqui nesse mundo aqui, a gente poderia não falar com tanta certeza, mas porque depois que ele desceu e pregou, nós podemos falar com certeza. Como tem outro texto que Jesus fala, né? Agora porque eu vos falei, vocês não têm mais desculpa do vosso pecado. Jesus está responsabilizando cada um de nós aqui diretamente. Com a verdade dele. E deixando claro que aqueles que se opuserem ou rejeitarem qualquer coisa que ele fale, o decreto já está dado aqui. Nós estamos andando de mão dada com o diabo. Está andando de mão dada com o diabo, irmão? Aí nós vamos aqui em detalhes importantes dessa parte da pregação. Jesus dá uma identidade revelada ali, a eles, que o diabo ali representava o que na realidade daqueles homens? O que eu disse aqui, a influência, a má conduta, a desobediência, da qual eles foram responsabilizados. E Jesus deu uma identidade daquilo, de comportamento, de caráter. Qual foi? Social? Moral? Demoníaca. Jesus identifica um comprometimento ali neles que também era voluntário. Vós sois do diabo, porque estavam comprometidos e aceitando tais comprometimentos, escolhas deliberadas, vontade concebida, quando ele diz assim, né? Quereis satisfazer o desejo dele. Quando ele diz, vós sois do diabo, é o vosso pai, e quereis satisfazeres o desejo dele, ou seja, extremamente voluntário, concebido voluntariamente aquela realidade. Eu quero entender isso com você aqui, então pera lá. Então o diabo ali, a mentira ali, tudo isso é espiritual? Só? Não. Moral? Também só não. Voluntário. Eles gostavam de ser isso. Um outro ponto que o pastor eu posso reforçar aqui com os irmãos, o comprometimento também ali racional, de distorcer a verdade, racionalizar o erro, porque o entendimento que Jesus dá ali dessa identidade a eles é que eles tornaram a mentira um estilo de vida. Tornaram a mentira ali um estilo de vida. Que eu já falei para vocês aqui, um dia aquele ator lá, o Christian Bale, né? Que fez o Batman, ele foi fazer lá, receber o prêmio e dar homenagem, ele agradeceu a Satanás o prêmio que ele tinha recebido. E foram perguntar para ele, você é satanista? E ele quis explicar a frase dele, de que ele não se via como um satanista, mas entendia o satanismo como uma filosofia de vida. Uma filosofia de vida, não uma religião. E quais foram os elementos que ele deu para o satanismo ali? Que até o pastor escrevia aqui. Símbolo, né? De orgulho intelectual, liberdade potencial humano e individualismo. O satanismo que mais cresce no mundo hoje é esse. E que está dentro da igreja. Entendeu? E aqui o Senhor desvendando nesses homens esse comprometimento, não só, né, de exercer a voluntariedade desse caráter pecaminoso, como também isso, de distorcer verdade e racionalizar o erro. Olha, você quer justificar o erro, você quer pregar o erro, você quer falar do erro como se fosse uma verdade.
Então isso daí é uma possessão demoníaca, uma entidade que está no teu corpo? Meu Senhor falou, não. Isso aí é voluntariedade, é um espírito voluntário. Eles estão fazendo isso de maneira racional e voluntária. Porque eu me apego muito nessa questão. O que está aqui a gente pode repreender e expulsar, tudo que está aqui a gente pode repreender e expulsar, não. Tem coisas aqui que só vão sair se o homem deixar. Não? Se o homem permitir, Jesus transforma. A mentira como um estilo de vida, a falsidade, as justificativas dos erros, a manipulação da verdade, a hipocrisia religiosa, a distorção das realidades estavam lá. No hábito, no costume, na forma, na filosofia da vida deles. Estava embutido no caráter deles. O que quer dizer o quê? Que essa redenção e essa liberdade que Jesus apregou sobre dele, em nós, ela tem que atingir profundidades na nossa vida que estão muito mais abaixo de hábitos e costumes. É uma restauração de consciência, de conceitos, de julgamentos. 1 João 3, verso 8 ao 10. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não permanece em pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Que existe aí a razão e a liberdade nessas decisões. E veja bem você, onde está o comprometimento? Na natureza e na origem da formação de cada um. Procedência. Entendeu? O que nós queremos ser é um comprometimento. A quem nos sujeitamos ou o que queremos ser é um comprometimento. Tanto para a fé como para o pecado. Então o diabo pode não ser uma pessoa para mim, no que eu me inspiro. Mas pode ser para mim um conceito, uma opinião, uma razão, uma ideia, que eu estou aplicando agora, mas eu não quero dizer, olha, eu sou do diabo porque eu ajo dessa maneira. Eu sou do diabo porque eu tenho esse tipo de comportamento. Alguns não querem pensar assim, mas Jesus deu identidade. É, e ele julgou. Você pensa e age como ele. Você torna a mentira um estilo de vida e uma verdade. Desconstrói realidades, exerce a falsidade, justifica o erro, manipula a verdade e ainda usa da religião para uma hipocrisia. É influenciado, exerce a má conduta, é viciado. Como é que nós podemos dizer que fomos libertos por Cristo? Se no pensamento nós estamos assim, imagina no resto. Aí, texto de Tiago 3, verso 14 ao 15, os demais eu cito, que os irmãos podem fazer o trabalho aí do aprofundamento da palavra de Deus. O irmão vai ler, que já acompanha para mim. Tiago 3, verso 14 e 15. Mas se tendes amarga inveja e sentimento contencioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Precisa falar mais alguma coisa? Não. Quem quer ter a razão e exercer a ideia e a vontade própria no que diz respeito às suas decisões, está tendo o mesmo comportamento e a atitude do diabo, a cujo quem caiu na presença de Deus porque quis ser Deus, que é a essência do pecado. Entendeu? Então, eu não vou dizer aos irmãos que eu não tenho vontades e tenho hábitos. Eu tenho vontades, mas eu já estou certo. No que diz respeito a assuntos da fé, eu não interfiro.
Eu não conflito. Eu não quero problema para mim do que diz respeito a Cristo. Por isso eu fui batizado. Por isso eu me converti. Porque eu aceitei os termos e as condições. E eu não quero discutir isso com quem tem mais autoridade do que eu. Ele é o cabeça, a igreja é o corpo, não é isso? E nós estamos representando o corpo aqui. Então vós sois do diabo. Ele não está demonizando, ele está dando identidade de conduta, de caráter e voluntariedade. Diremos que o diabo ali é um símbolo de incorporação. Era para eles, tá? Um símbolo de incorporação e de influência. Mas ninguém vai falar, eu sou servo do diabo. Ninguém diz isso. Ah, eu sigo Satanás. Só esse aí que foi sincero demais para dizer, obrigado, diabo, pelo prêmio. Ele daí foi sincero. Ninguém vai dizer isso por identidade, mas pelo comportamento, pelo pensamento, pela manifestação dessa pessoa, você pode qualificá-la e dar a ela essa identidade, sim, porque ela está agindo em conformidade com aquilo. Então, a gente tem que entender que possessão demoníaca não se confunde com a questão do caráter pecaminoso, com aquilo que eu estou pregando aqui. Uma pessoa possessa por demônios que o Senhor repreendeu, ali ele tratou, além de ser uma coisa da origem do pecado, ele tratou como uma doença. Tá? Agora, o demônio que está nesses caras aqui, não tinha cura, não tinha restauração. E ele nem deu a esperança que tinha. Por quê? Porque se tratava de opinião, razão e voluntariedade. Então, as partes que eu era dominado pelo diabo, Jesus me libertou. Mas aquelas que estou dominado por mim mesmo, ele vai libertar? Não, não vai libertar. Você vai ter que se posicionar a jogar para fora isso de você. Entendeu? Ele pode te libertar de tudo que o diabo colocou, né? Mas o que é teu vai ficar. Porque você define o teu destino. Você define o que você quer ser. Então, para Jesus poder fazer essa obra na nossa vida, nós vamos precisar aceitar essa restauração de consciência e apregoar aqui que a liberdade de Cristo, que Ele nos prometeu, é esse direito de pensarmos como Ele, de andarmos como Ele, de vivermos por Ele e amarmos esse Jesus acima de tudo. E não deixar que nada nesse mundo, ou no céu, ou na terra, interfira no seu amor, ou na nossa relação com Ele. Apregoar essa liberdade. Atingir esse testemunho de restauração, de pensamento, de consciência, de juízo, de julgamento. E provarmos para o Senhor aqui na aliança redentiva, que nós não estamos debaixo de influência ou de poderes, mas sob a autoridade dele, de pastor. Provarmos isso aqui é um desafio, é um lema, que eu aconselho você, vá provar, me comprove aos teus irmãos, na fé, comprove aqueles que estão lá fora, que você não é uma pessoa condicionada a homem nenhum, que você não está governado por mente humana nenhuma, que você não é um influenciado por nenhuma razão ou pensamento humano, que a tua fé é cristã, que a tua fé é Cristo, que o evangelho que você vive é a vida e a carne dele, não uma tradição. Prova, testemunha, porque falar que você tem igreja, tem pastor e é batizado, aquilo que eu preguei é insuficiente. Para de dar para a fé uma personalidade humana. Para de dar à fé a personalidade de um homem. Porque fé aqui é atributo divino. Revela
a essência daquele que foi o Cristo, como também a sua face, como também a sua obra. Por isso que a razão não discute com a fé, participa, mas não discute com ela, porque ela está subjugada e administrada pela autoridade dele e autoridade messiânica. Renda-se, se humilha e quebra os obstáculos que estão dentro de você, que te impedem de servir a Cristo de maneira livre e consciente. Abaixa a tua cabeça, fecha os teus olhos. O que você está vendo nas igrejas lá fora é satanismo. O que você está vendo naquelas igrejas acontecer agora, ministerialmente, é puro satanismo. Entendeu? É o exercício das influências, é o exercício das modas, é o liberalismo, é o individualismo, é o materialismo, é o orgulho da razão. Tanto que eles preferem até citar filósofos do que pregar inteiramente o evangelho. De tamanha é a besteira que está acontecendo hoje lá fora. E o que eu espero no meu Senhor Jesus? Uma igreja de discípulos aqui. Entendeu? Uma igreja de discípulos que aceitam o que o Senhor disse e se sujeitam, sem querer entender isso com a razão e com a lógica, mas entender isso com o coração, com a alma, entender isso com o amor e gratidão pelo que Ele fez. Se esse apelo é para você, sai do teu banco e vem aqui para frente que nós vamos orar. Amém? Tira o demônio que está dentro de você, tá? Tira a mentira que está no teu caminho. Para de esconder essa identidade que está em você. Se Jesus fala e você retruca, você já sabe de que lado você está. Se Jesus fala e você bate de frente com a autoridade dele, você já sabe de quem é o teu Deus, quem é o teu Senhor. O diabo. Tá? Então nós estamos aqui hoje para ver essa doença ser curada, para ver essa realidade ser restaurada. Nós já temos um tempo mais de igreja para tolerar isso aqui, para aceitar isso dentro de nós, que existam coisas sobre ele que nós não entendemos, que nós não compreendemos, que nós não aceitamos, que nós não temos certeza. Nós não podemos mais aceitar essas interferências e esses obstáculos. Jesus precisa ser reino e governo na nossa consciência e no nosso coração. Ele vai na frente e a igreja segue atrás. Nós vamos levantar essa mão para o céu e vamos orar. Até que ponto este Jesus atingiu tua vida e teu coração, irmão? As tuas intenções, os teus pensamentos, a tua realidade. Até que ponto o Senhor atingiu você? Para agora, para orar. E dá esse momento para o Senhor. Fazer essa transformação na tua vida. A igreja pode começar a orar. Senhor Jesus. Amém. Eu tenho uma revelação para entregar para a igreja. A única que eu recebi do Senhor aqui de púlpito. O apelo vai para a igreja e para quem está na internet. Existem ocorrências aqui de crianças que estão sendo violentadas sexualmente. E algumas constrangidas. Não tem violência, mas tem constrangimento. E o Senhor falou para mim e para os pais que estão me ouvindo aqui. Ora, porque alguns aqui estão dividindo o teto com o diabo, e outros aqui, deixando sob o teto, daqueles que vão estragar a vida do seu filho. O Senhor me deixou muito claro esse clamor aqui, por esses inocentes, que não podem se defender, que não podem interpretar a atitude
de um molestador, as suas reais intenções. Porque eu já falei para os irmãos, tem salvação para o pedófilo? Da parte de Cristo, para mim não. Da minha parte eu digo, tem que morrer. Que é uma coisa imperdoável. Agora, para o meu Senhor tem, a autoridade é dele redentiva, não é minha. É a minha posição. Eu não consigo ter essa compreensão. O que faria uma pessoa chegar a esse ponto, de fazer com o próprio filho. Eu tenho um caso recente, de um casal, que molestava o próprio filho, e gravava. Vocês acham que essa realidade não está aqui? Está. Daí você fala, é as matérias que espreme sangue. Mas é a realidade. É a realidade. Nem cadeira elétrica soluciona esse problema. Não dá para explicar essa animalidade. Mas a questão aqui é essa. Está aqui entre nós. A raiz disso. Eu vou dizer para os irmãos. Para mim, quem mexe numa criança é fracassado. É um fracassado que quer desgraçar com a ingenuidade e a inocência, porque ele não aceita nada que é puro. Nada que é puro. Por isso quer perverter. Por isso quer corromper. É o sinal do fim dos tempos. Pai, cuida do teu filho. E vê com quem você divide a sua casa. E antes de despedir vocês para o banco, meu Senhor fala que a lâmpada tem que estar acesa. E ela não acende sem o azeite. O azeite ali, irmão, é a substância da fé, do amor, da confiança, do derramar, da entrega. O fogo pode voltar a acender. Se você for buscar esse Senhor e parar de viver de igreja e de nome de igreja, porque aquelas insensatas se escondiam atrás disso e por isso foram condenadas. Não basta dizer sou igreja, a luz tem que acender. Amém, Jesus?